Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário em que vocês acessarem esse vídeo. Vamos falar de história. No contexto da história brasileira, ocorreram algumas revoltas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Conjuração Baiana, também conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Após quase um século de crise, no final do século XVIII, a capitania da Bahia vinha readquirindo importância econômica com a recuperação das atividades açucareiras. A produção de açúcar da colônia francesa em São Domingos enfrentava dificuldades devido às tensões iniciadas em 1791 e que culminaram na independência do Haiti no ano de 1804. O impacto da Revolução Haitiana teria sido imenso, provocando o receio nas elites e autoridades coloniais de que os acontecimentos na ilha de São Domingos pudessem se repetir por todo o continente. O crescimento econômico da Bahia, porém, afundava as desigualdades. A opulência e riqueza de uns poucos contrastavam com a miséria de muitos. Foi nesse contexto que, em 1798, a capitania foi sacudida por um grande movimento separatista. Esse movimento foi a Revolta dos Alfaiates, como ficou conhecida. Iniciou-se em um núcleo de letrados e oficiais que se reuniam numa sociedade secreta denominada Cavaleiros da Luz. Os militares Hermógenes Pantoja e Agostinho Gomes, o farmacêutico Ladislau Figueiredo de Melo, o médico Cipriano Barata, o professor de latim Francisco Muniz Barreto e o senhor de engenho Inácio de Siqueira Bulcão, entusiasmados com as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que chegavam da Europa, pretendiam proclamar a independência da Bahia e adotar o chamado regime republicano. Essas lideranças passaram a divulgar suas ideias a outras camadas mais populares da sociedade baiana. Em virtude do descontentamento desses que não podiam desfrutar das riquezas produzidas na colônia e que não tinham perspectiva de ascensão social, a propaganda acabou surtindo efeito. Com frequência ocorriam agitações nas ruas de Salvador, e com o tempo a direção do movimento foi passando da elite branca para as mãos da população mestiça. Liderada pelos soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, pelos alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus e pelo Aurives Luiz Pires, a revolta ganhou mais força. Na América Portuguesa, as desigualdades sociais eram enormes. Enquanto riqueza, poder e prestígio estavam nas mãos da minoria branca, o trabalho pesado se concentrava nas mãos de escravos e mestiços, que compunham a grande maioria da população. Por esse motivo, as ideias de igualdade e liberdade proclamadas pela Revolução Francesa e o exemplo de São Domingos, cuja independência foi conquistada por negros escravizados contra os colonizadores brancos, surtiram tanto efeito junto às camadas mais baixas. Para os revoltosos, os inimigos eram os ricos da colônia e os dominadores portugueses. Em agosto de 1798, panfletos manuscritos foram distribuídos em Salvador, dirigidos ao poderoso e magnífico povo baiense republicano, em nome do Supremo Tribunal da Democracia Baiana. Neles encontrava-se o programa político do movimento: independência, república, liberdade de comércio entre as nações, separação entre Igreja e Estado,
e igualdade de direitos, independente das diferenças raciais. A circulação dos panfletos chamou a atenção das autoridades da capitania, que passaram a investigar os suspeitos. No entanto, antes que pudessem iniciar a revolta, muitos de seus participantes foram presos e indiciados numa devassa que envolveu 33 pessoas, sendo 22 mestiços, 10 brancos e um negro. Certamente as punições ocorreriam. Ao contrário da Inconfidência Mineira e da suposta conjuração do Rio de Janeiro, essa não era uma conspiração das elites. A maior parte dos prisioneiros era composta por escravos, artesãos e soldados. Terminado o processo, as penas e as punições foram estabelecidas de acordo com a condição social dos envolvidos. Em 1799, foram enforcados, esquartejados e tiveram as partes de seus corpos expostas os soldados Luiz Gonzaga e Luiz Dantas e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino. O ourives Luiz Pires, condenado à mesma pena, conseguiu fugir. 2 escravos e 5 mestiços foram chicoteados em praça pública e depois remetidos à África. Pessoas de melhor posição social, de maior qualidade, entre aspas, como se dizia à época, tiveram penas diferenciadas. Cipriano Barata foi absolvido, Hermógenes Pantoja e Oliveira Borges foram condenados a 6 meses de prisão e Moniz Barreto a 1 ano. Condenações dadas, esse é um pequeno resumo da história da Conjuração Baiana.